é o caso do direito à nacionalidade. Mesmo em relação entre o brasileiro nato e o naturalizado, existe um tratamento diferenciado na Constituição. O brasileiro nato não pode ser extraditado pelo Brasil em hipótese alguma. É de se lembrar, todavia, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ considera que os direitos que são garantidos aos brasileiros, aos estrangeiros e aos estrangeiros não residentes não são idênticos, não são iguais. Quer dizer, é como se nós tivéssemos uma verdadeira gradação desses direitos. Ou seja, os brasileiros natos possuem mais direitos que os brasileiros naturalizados, que por sua vez possuem mais direitos que os estrangeiros residentes e assim sucessivamente. Então, por exemplo, o brasileiro nato, ele não pode ser extraditado em hipótese alguma pelo Brasil. Já o brasileiro naturalizado, em regra, não pode ser extraditado, mas poderá sê-lo em caso de crime comum cometido antes da naturalização e também por tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins, e aí não interessa se é cometido antes ou depois da naturalização. Isso está no artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. Por outro lado, o estrangeiro, em regra, pode ser extraditado. O estrangeiro só não pode ser extraditado em caso de crime político ou de opinião. Desde então, já se vê que existem determinados direitos fundamentais que são resguardados aos brasileiros. É o caso, por exemplo, do direito ao voto. A Constituição prevê que os estrangeiros são inalistáveis e, portanto, inelegíveis. Da mesma forma, existem direitos dos estrangeiros residentes no país que os estrangeiros que aqui não estão, certamente não terão reconhecidos. Então, perceba que existe uma gradação nesses direitos fundamentais reconhecidos constitucionalmente. Os alunos que aqui estão, têm alguma pergunta, alguma dúvida? Pode falar, Renato. Sou Renato, aluno do UniCeub de Direito, e eu queria saber se as pessoas jurídicas podem ser vítimas de crime contra a honra. Essa é uma questão que é bastante debatida, é uma questão que é objeto de vários debates. Particularmente, eu considero que sim, que as pessoas jurídicas poderiam ser vítimas de crimes contra a honra. Realmente, se a jurisprudência do STJ, ela considera que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, ela pode também ser vítima de crimes contra a honra. Quer dizer, beira o contrassenso a gente dizer que a pessoa jurídica pode sofrer um ilícito na esfera civil, mas não pode sofrer o mesmo ilícito na esfera penal. Ora, se a pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral e o dano moral configura dano à honra, a pessoa jurídica poderia, em tese, ser vítima de crimes contra a honra. Claro que não o crime de injúria, porque o crime de injúria, ele afeta a honra subjetiva, a autoimagem que a pessoa tem. E isso é claro que é um atributo que não é compatível com a figura das pessoas jurídicas. Porém, determinados delitos contra a honra, como calúnia e difamação, no meu entender, seriam perfeitamente compatíveis com a figura da pessoa jurídica. Mesmo porque a lei de crimes ambientais reconhece que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada criminalmente por um delito ambiental. Como é que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada criminalmente, mas não pode ser vítima de crime contra a honra se alguém imputar falsamente a uma empresa esse crime ambiental? Porém, a jurisprudência do STJ considera que as pessoas jurídicas não podem ser sujeitos passivos de crime contra a honra. Então, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue a tese de Mirabete, de Júlio Fabrini Mirabete, que defendia que as pessoas jurídicas não podem ser vítimas de crime contra a honra. Só poderiam ser vítimas de crime contra a honra os dirigentes dessas pessoas jurídicas. Dessa forma, Renato, respondendo à sua pergunta, embora a minha posição particular seja de reconhecer a possibilidade teórica de uma pessoa jurídica ser vítima de crime contra a honra, a jurisprudência do STJ diz que não. Se uma pessoa jurídica sofrer algum dano à sua honra, quem deverá mover a ação criminal, quem foi vítima da ação criminal, na verdade foram os dirigentes da empresa. O STJ diz que as pessoas jurídicas não podem ser vítimas de crimes contra a honra.
Agora que nós já sabemos quem é que pode ter direitos fundamentais, nós temos que abordar um outro tema bastante polêmico, bastante interessante, que é a questão das fontes dos direitos fundamentais. Ou seja, de onde é que vêm os direitos fundamentais, onde é que nós podemos encontrar direitos fundamentais. Nós já vimos que a doutrina cita a diferença entre os direitos humanos e os direitos fundamentais. Direitos humanos são aqueles que têm por fonte os tratados internacionais. Direitos fundamentais são reconhecidos internamente pela Constituição brasileira. Porém, nós também já vimos que o artigo 5º, parágrafo 1º do texto constitucional diz que as normas definidoras de direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata. Demais disso, o parágrafo 2º do artigo 5º diz que os direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição Federal não excluem outros direitos decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais de direitos humanos. Quer dizer, os direitos e garantias fundamentais previstos no texto constitucional não formam um rol taxativo, não são uma lista exaustiva, não são um rol números clausos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que os direitos fundamentais não são apenas aqueles expressamente previstos na Constituição. Não. Pode haver direitos fundamentais implícitos, pode haver direitos fundamentais decorrentes das regras constitucionais. E também pode haver os direitos e garantias fundamentais que sejam decorrentes, por exemplo, de tratados internacionais sobre direitos humanos. Então veja que direitos humanos e direitos fundamentais, eles podem ser objeto de uma interseção. Pode um determinado direito que é previsto internacionalmente entrar no ordenamento jurídico brasileiro. E aí nós chegamos então a um ponto extremamente polêmico da teoria dos direitos fundamentais, que é a questão de os direitos fundamentais previstos em tratados internacionais de direitos humanos. Qual é a hierarquia deles no ordenamento jurídico brasileiro? Essa é uma questão bastante tormentosa que há muito tempo vem sendo objeto de debate entre a doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição não fala sobre a hierarquia dos direitos fundamentais oriundos da internalização de tratados internacionais sobre direitos humanos. Por isso, antes da emenda 45, antes da emenda da reforma do Poder Judiciário, a emenda 45 de 8 de dezembro de 2004, publicada em 31 de dezembro de 2004, antes dela sempre houve a divergência entre a doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A doutrina majoritária, é exemplo a professora Flávia Piovesan. A doutrina majoritária sempre defendeu que os direitos fundamentais que sejam oriundos da internalização de tratados internacionais de direitos humanos deveriam ingressar no ordenamento jurídico brasileiro com força de norma constitucional. Ou seja, antes da emenda 45, a doutrina dizia que tratados internacionais de direitos humanos tinham hierarquia de norma da própria Constituição. A jurisprudência do STF, porém, nunca concordou com essa tese. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre considerou que tratados internacionais tinham força de mera lei ordinária, ou seja, força de uma mera lei comum, força de uma lei como qualquer outra, podendo inclusive ser revogados por outras leis. O principal argumento de que se utilizava a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para argumentar que os tratados internacionais teriam força de mera lei ordinária é o que dispõe o artigo 102, inciso 3º, a linha B. O artigo 102 trata das competências do Supremo Tribunal Federal. O inciso 3º, das competências do STF para julgar o recurso extraordinário, que é o recurso em matéria constitucional. Antes da emenda 45, de 8 de dezembro de 2004, e publicada em 31 de dezembro de 2004, a doutrina
o exemplo é a professora Flávia Piovesan, a doutrina já dizia que os tratados internacionais sobre direitos humanos ingressariam no ordenamento jurídico brasileiro com força de norma constitucional, ou seja, eles seriam equiparados à própria Constituição. Porém, não foi essa a tese que o Supremo adotou antes da emenda 45. O Supremo Tribunal Federal considerava que os tratados internacionais, mesmo os de direitos humanos, entrariam no ordenamento jurídico brasileiro com força de mera lei ordinária, ou seja, com força de uma lei comum, com força de uma lei como qualquer outra, podendo inclusive ser revogados por outra lei ordinária. O argumento que o Supremo utilizava para defender que os tratados não poderiam entrar com força de norma constitucional era o artigo 102,